Elevemos nossos pensamentos a Deus. E Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós. Também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. Porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos da grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nosso venerando mestre Shebna, dos demais hierarcas da nossa ordem, também da diretoria espiritual e astral do nosso Trevo Sagrado, e convidamos também nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, em nome de Deus, estão abertos os nossos trabalhos de hoje. Dando continuidade, convoco agora nosso irmão Juscenan para que faça a leitura da mensagem número 37 e posterior análise. Juscenan, abra seu áudio. Ok. Ok, boa noite a todos e a todas, irmãs, almas queridas, como o nosso querido Gilberto sempre coloca.
Mensagem de hoje, mensagem número 37, de 2/5/1948. E o nosso irmão Pedro Rocha inicia trazendo para a nossa reflexão que o pensamento marcha sempre na vanguarda de todas as coisas e, como planta do grande arquiteto do universo, ocupa sempre o primeiro plano em todos os empreendimentos para dar origem a todas as realizações. É a fonte científica de toda a produção e causa de todos os efeitos. Mas, para que a maioria destes não permaneçam desconhecidos e ignorados, cumpre ao cientista o dever de uma investigação sincera sobre o valor extraordinário desta força oculta, portadora da verdade. Ao ser humano é permitido conhecer toda a lei natural. Porém, cada conhecimento exige uma obediência e cada sucesso deve combater um preconceito, para que a verdade seja percebida nas suas diversas modalidades, em benefício do próprio ser humano. A perfeição é o objetivo da luta, e a verdade é a lei na sua imutabilidade, cujo conhecimento nos impele para aquele alvo. Combater a dor é o plano divino que se manifesta através de nossas aspirações e para o que não temos poupado esforços. Entretanto, mesmo na época em que todo sofrimento físico chegar a ser eliminado pelo conhecimento, continuaremos a sofrer por muito tempo ainda o efeito de nossa vaidade, como até agora tem ocorrido. Existem efeitos que já poderiam ter sido eliminados. Porém, o ser humano, no seu orgulho, tenta inutilmente procurar a causa na matéria e, talvez por desconfiar que a verdade venha destruir o seu patrimônio, não vai além do interesse próprio. Contudo, a evolução científica já é digna de aplausos. Forçados pela decepção e depois de esgotar a sua penetração no físico, admitiu causas que se dilatam e agem além deste casulo, e provou que impressões mentais geram moléstias capazes de apresentarem sintomas no organismo físico como se fossem de origem orgânica. Na sua timidez, ela já penetrou neste círculo misterioso e, aplicando os métodos subjetivos, obteve resultados satisfatórios num reduzido número de casos. E, de outra maneira, não era de esperar, pois tal método só produzirá resultados quando se tratar de impressões criadas pelo próprio paciente. Na maioria dos casos, elas são transmitidas pelo pensamento de almas desencarnadas enfermas. Como pode o ser humano eliminar, por efeito sugestivo, uma impressão introduzida por outrem na sua mente receptiva? É preciso ir além. E aos psiquiatras cumpre o dever de banir os preconceitos para servirem-se dos meios apropriados, a fim de que nenhuma destes casos escape mais ao êxito, em benefício do ser humano e da alma desencarnada. Ao plano divino de evolução é inútil qualquer oposição. E, se até hoje temos negado certas colaborações, outros virão substituir-nos, inteiramente livres de preconceitos, para continuarem a obra que iniciamos. Tudo que foi escrito no astral e se destina à Terra, a ela baixará. E a transcrição da obra
que revolucionará toda a ciência, virá oferecer às faculdades materiais mais uma cátedra, onde os futuros médicos encontrarão todos os recursos para jamais falharem nos seus diagnósticos. Então, estamos aí, Pai da Rocha, chamando a atenção que o pensamento é o princípio de toda a obra, o que nos leva a fazer uma reflexão a respeito do filósofo francês René Descartes, quando ele faz a afirmação: penso, logo existo. Então, ele condiciona a existência à pré-existência do pensamento. E isso faz com que a gente amplie em muito a possibilidade de entendimento que tudo que nós precisamos é pensar direito. Se nós pensarmos direito, todas as obras vão ser materializadas. Ocorre que, muitas das vezes, nós duvidamos do pensamento que recebemos ou do pensamento que nós mesmos criamos. E aí, na dúvida, nós não conseguimos materializar com clareza aquilo que deve ser feito. Mas o nosso irmão vem dizendo, por exemplo, que todos nós temos o direito, né, e vamos ter a condição de acessar todas as leis naturais, que a ninguém será cerceada, né, o direito de acessar o conhecimento. E o conhecimento liberta as consciências daquilo que aprisiona. Ou seja, quando a gente começa a descobrir o que realmente importa, nós passamos a dedicar-nos tão somente àquilo que é necessário e abandonamos, né, consequentemente, tudo que for supérfluo, tudo aquilo que não seja para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento espiritual. Ocorre que, aí nosso irmão chama a atenção, que muitos de nós, quando começamos a adquirir o conhecimento, esse conhecimento vai exigir que a gente abandone determinados vícios e façamos determinados sacrifícios, entre aspas. E a gente, né, muitas vezes não quer largar aquilo que a gente entende como seguro para buscar o duvidoso. E aí, nesse ponto, nós fomos, por muito tempo, animados a entender que esse plano físico é o que é o real, que o plano astral é algo idealizado, quando o processo tem que ser esclarecido, que é o inverso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e não o contrário. Então, quando nós buscamos esse conhecimento e vamos desvelando essa realidade espiritual, isso vai fazendo com que a gente comece a dar mais valor às qualidades morais, às qualidades espirituais, do que o ter material. E como muitos ainda estão apegados à questão material, não vão querer abandonar as questões materiais. E aí, o que é que faz? Para no processo de estudo sobre a verdade, porque é mais conveniente ficar nesse ambiente onde se sente mais seguro, onde se sente em que não vai descortinar coisas novas, e aí é aquele negócio. Se eu estou na minha zona de conforto, eu não quero abandonar para poder correr atrás de algo que vai exigir de mim novos paradigmas, nova forma de pensar, novas formas de agir perante os meus semelhantes. Aí o que acontece? Quando essa dúvida é criada, a ciência vem sendo chamada a dar o seu testemunho.
E aí começa a trazer dados científicos comprobatórios que o que existe fora da matéria é real, tá? E que pré-existe mesmo a matéria, e é de lá que se traz tudo para o material. Então, a ciência começa a produzir. E aí ele coloca também aqui na mensagem que em determinadas situações, doenças que são manifestadas no corpo físico, ela tem origem lá no corpo astral, no corpo mental. E com o estudo do subjetivo, consegue chegar e detectar essa doença, que é uma doença que foi plasmada no pensamento, no mundo mental, e que terminou se materializando no corpo físico. E aí nós vamos ter os estudos de Jung, que vai falar sobre o inconsciente, e através da arte, através da música, da poesia, do escrito, muitos que eram tidos como loucos eram pessoas que tinham as suas mentes desorganizadas e quando eram submetidas a determinado tratamento para cuidar desse estágio de desorganização mental, conseguia equilibrar-se fisicamente. Então, nesse caso, no Brasil, aqui nós temos Nilce da Silveira, que desenvolveu um trabalho com os tidos loucos e ela conseguiu comprovar cientificamente que, à medida que um daqueles pacientes desenhava, pintava, organizava, estruturava a arte, ele também estruturava, organizava o seu psíquico, a sua mente, logo ele passava a ter um comportamento bem mais organizado no social, provando que a desorganização mental poderia ser trabalhada de uma forma sem ser violenta e não era trabalhada no corpo físico como droga, mas sim no corpo mental, sendo estimulado a reestruturação. E aí nós vamos ver no caminhar nosso, nós somos chamados a fazer a resiliência, né? A ressignificação de nossos valores nesses últimos 2 anos de pandemia, e nós fomos levados a rever quais eram as nossas prioridades, ok? Então, a ciência está aí, timidamente, mas está chegando, aí provando isso, e aí nosso irmão Pedro Rocha chama a atenção, aquelas pessoas da ciência psiquiátrica, quando ela se permitir a observar por esse viés mais sutil, mais espiritualizado, vai ter muito mais assertiva nos diagnósticos daqueles tidos como doentes. Então, nós precisamos ter esse cuidado de buscar o conhecimento, porque faz parte do plano evolutivo nós nos tornarmos almas totalmente conscientes da nossa realidade, seres humanos atuando no plano físico, mas com plena consciência da nossa natureza espiritual. Quando o Cristo dizia que tenha ouvidos que ouçam, né? Porque no processo do desenvolvimento foi trazido para o plano material por diversos veículos e diversos meios de comunicação, digamos assim, as informações de que o homem é algo mais do que a matéria. E aí vem as diversidades de religiões para trazer para cada um, dentro da linha da sua capacidade de raciocínio, a informação para que o ser humano desperte sobre isso. E à medida que o ser humano vai despertando, não é que ele vai abandonando uma religião da outra, ele vai começando a compreender a espiritualidade como um todo, que se manifesta em todos os ambientes. E aí, então, ele começa a ter um respeito pelos seus parceiros evolutivos,
no ambiente em que cada um está caminhando. E aí a gente passa a ter uma pacificação dos ânimos de aceitar o outro, que entende e defende a sua verdade pela razão que ele consegue declinar, ele consegue transmitir para o outro. Quando a gente consegue expor qual é a nossa parcela de razão, respeitando o outro, aquele que recebe essa informação, ele basta ter duas parcelas, a parcela dele de razão e a parcela do outro que expôs com clareza, sem confronto. E isso é material para reflexão, para ajudá-lo no seu despertamento. Assim como, quando nós nos colocamos e nos posicionamos para explicar a nossa forma de entender, também somos estimulados a rever se o que nós acreditamos realmente está dentro do foco da nossa razão. Porque a gente precisa raciocinar para poder se fazer entendido. E toda vez que nós fazemos essa revisão das informações, nós despertamos um pouquinho mais, porque tem certos pontos que a gente não tinha dado a atenção devida, e quando vamos expor, para expor, precisamos clarear primeiro em nós, para poder fazer o outro entender. Então, isso é fantástico dentro do processo evolutivo, que a espiritualidade não perde jamais as oportunidades de fazer com que a gente tenha esses despertamentos, e, para isso, o estudo é fundamental. Então, tudo que chegar para a gente tem que avaliar. Nosso irmão mestre Shebna, ele coloca que a gente deve submeter tudo à nossa razão. Se a gente não avaliar, a gente só pode aceitar aquilo que chega como informação, como verdadeiro, se a nossa razão avaliar como verdadeira. Então, é preciso conciliar os dois níveis de verdades. Nesse ponto, Descartes é bem inciso. Ele duvidava de tudo. E aí ele chega a uma certeza, que a única coisa que era certo para ele era a dúvida. E quando ele duvidava, isso levava ele a pensar sobre aquela dúvida. Logo, se ele pensava, ele existia porque ele era o ser pensante sobre a própria existência dele. Então, ele aí conclui: penso, logo existo. E aí nós podemos devanear um pouco e dizer: penso, logo existe. Ou seja, toda vez que eu penso, o objeto pensado passa a existir para quem é o pensante. E aí depois esse objeto só vai ser materializado mais adiante, quando a energia do pensamento se aliar à energia da inteligência e à energia consciente para se materializar e reunir todos os elementos para materializar esse pensamento. Então, tudo que existe já existiu, existe ou existirá. Pensando no processo que na casa do meu pai existem muitas moradas e todas as moradas têm níveis diferenciados de evolução, e no momento em que nós estamos agora evoluindo no nosso planeta, alguma humanidade em algum lugar dentro desses bilhões e bilhões de mundos na Via Láctea, ou já passaram por isso, ou estão passando, ou ainda vão passar por esse processo. Então, a evolução é individual e intransferível, tá? E é algo que não tem como fugir, porque é natural isso, e ela não vai mudar. As leis não vão mudar para privilegiar nenhum ser. Ela vai continuar sendo. Se a lei de atração e repulsão, ela não vai mudar, ela vai estar sempre ali. O que vai acontecer é o ser humano aprender a lidar com o equilíbrio entre essas duas leis.
Quando é a lei de ação, toda ação vai ter uma reação. Toda causa vai haver um efeito. A diferença é que tipo de causa nós estamos produzindo para que tipo de efeito nós vamos ter. Que tipo de vibração nós estamos estimulando a atração e qual é o tipo de energia que nós estamos estimulando a repulsão. E aí, é claro, a luz, quanto mais se intensifica, menos as trevas conseguem se manifestar, porque as trevas se tornam a luz. Eu acho que deu para andar um pouquinho. Gratidão a todos pela energia, pelo carinho. Meu irmão Ernesto. Você foi até metódico, né? Ainda tinha aí alguns minutos para você usar, mas tudo bem. Essa mensagem, ela realmente nos traz uma visão nova sobre as leis, né? Sobre a nossa responsabilidade. E é muito importante também nessa mensagem o direcionamento que Pedra Rocha fez para a, a pesquisa das doenças de origem mental, sejam elas do próprio indivíduo, são ideias fixas, ou sejam elas produto de obsessão de almas desencarnadas. Então, hoje, a gente já vê que surgiram pelo Brasil todo associações médicas espíritas, né? O espiritismo, embora tenha algumas direções que precisam de correção, mas, pelo menos, em valores, eles conseguem modificar. E então, o Pedra Rocha ele fala da necessidade de se aprofundar mais o conhecimento psiquiátrico. Aquilo que deve ser, que é trabalhar o paciente no aspecto espiritual e também no aspecto material. Então, fazendo isso, a chance de sucesso é praticamente inesgotável. E aí a gente deixaria de ter os manicômios tão cheios de pessoas que nada têm doentes, a não ser que estão obsedados ou por uma ideia própria, uma ideia fixa, ou então por uma obsessão direta de outra alma. Então, como isso já, como eu disse, as associações médicas espíritas no Brasil já estão estudando isso, e hoje também as próprias faculdades de medicina já estão dando um valor muito interessante aos conhecimentos espirituais na prática médica, né? Hoje, em universidades de ponta, já se ensina ou já se trabalha os aspectos da crença, da fé, para que se possa tratar o paciente de uma forma total, uma forma holística, né? Então, realmente, a gente está no limiar dessa transformação. Graças a Deus, aquela época do obsediado, que era dito como louco, era jogado no manicômio e lá ficava o resto da vida, se enchendo de medicamentos para poder ele ficar mais manso, e era um verdadeiro depósito de pessoas que poderiam ser tratados e voltar a ter uma condição normal de vida. Mas isso a gente vê que estamos avançando. Hoje, por exemplo, já muitos psiquiatras usam médiums no tratamento. Quer dizer, eles fazem a consulta sobre o paciente para saber se existe um processo de obsessão espiritual, em que grau ele é, etc., para poder, então, direcionar o trabalho. Aqui na Bahia já temos alguns que trabalham em conjunto com médiuns para fazer o trabalho certo. E o nosso mestre Sherner, ele diz que aquele paciente que é chamado de louco e que tem apenas uma ideia fixa, ele se cristaliza naquela ideia, não consegue sair dali.
Então, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou Deus, eu sou Jesus e tal. E então ele não consegue sair dali. Então, o nosso mestre diz, não adianta bater de frente com ele. Ele está dizendo que é Napoleão, vamos chamar ele de Napoleão. Sim, Napoleão, tudo bem, como é que você está? E aí vamos tentar entrar em diálogo com ele. E a cada dia de diálogo, a gente leva uma ideia, conta uma história, com um fundo de percepção, e vai a cada dia avançando. Mais uma história, mais outra história, e nessas histórias ele vai levando formas de pensar diferentes daquela que ele tem como ideia fixa. Então, ao longo de algum tempo, meses de tratamento dessa ordem, sem medicação, você consegue eliminar a ideia fixa, porque ele passa a ter todo dia alguma coisa a mais para pensar. Aquela ideia fixa se enfraquece e ele vai voltando para o normal. E isso sem precisar de medicamentos, é só uma questão de atenção, de preparo, de entender como é que funciona, mas a psiquiatria ela está avançando exatamente para esse patamar, para ser uma ajudante, ou ser ajudada e ser ajudante da própria ação mediúnica, e assim a gente conseguir realizar curas bem mais rápidas e seguras. Ok, obrigado pela sua análise, foi bem profunda, Senan, e obrigado por atender, porque eu convoquei hoje, né? E hoje mesmo ele já atendeu, né? Muito obrigado. Agora, então, vamos passar para outra parte do nosso trabalho. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, acompanhando a prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder, de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso venerando Mestre Shebner e a toda a hierarquia espiritual CBDista, agradecendo também a diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, agradecendo aos nossos guias, protetores, trabalhadores que deram cobertura ao nosso trabalho, e assim declaramos encerrados os nossos trabalhos na parte material, e até a próxima sexta-feira, quando estaremos juntos de novo.